Oi, Daniel. Oi, Leandro, boa noite. Como é que tá, chapa? Boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem aí? Tô, e você? Também. Sol tá ótimo. Legal. Que legal. Obrigado pelo convite. Estou muito satisfeito. Imagina, eu que agradeço. Ó, o Rodney Bezerra, já tem bastante gente entrando. Ó, Andréia, Graziela, Legal. legal. Hoje vai ser uma live especial por vários motivos. Porque, primeiro pelo tema, né? Que eu acho que é um tema, assim, essencial, né? É muito importante a gente falar, tá na base de tudo, né? Que é o que é um psicanalista, como ele se forma, né, Leandro? Sim. É um tema controverso, tem muito debate na psicanálise até hoje. Acho que Sim, é sem dúvida. talvez um dos pontos de mais divergência, mais delicadeza, né, que precisa ser abordado aí, né? Sim. E também é especial porque tem o Leandro, né, que a gente tem uma parceria aí, já fez vídeo junto, né, enfim, troca de textos, resenha. E também tem um terceiro motivo que é uma questão de contingência dessa semana, que é o falecimento do meu avô, né, que era psicanalista, ele morreu domingo, né? Puxa, que tristeza, mas... Obrigado, Leandro. Acabei não te falando, tô falando aqui ao vivo. Sim. E então eu tô aqui no consultório que era dele, né, que acabou passando para mim. Então, de alguma maneira, é como se o espírito dele tivesse aqui entre nós. E ele é um pai para mim, né? E também muito alvo de controvérsias também. Eu tive muita divergência com meu avô, inclusive Uhum. por conta da formação do psicanalista. E a gente vai poder falar dessas coisas aí durante a live, né? O Leandro vai contar, acho que, um pouco da história dele, talvez de que maneira ele pensa a relação dele com a psicanálise. Eu posso dar o que eu penso, o meu testemunho, um pouco do meu percurso. E fiquem à vontade, pessoal, para vocês irem fazendo comentários. Tassi Bena, Márcia Nascimento estão entrando também, muita gente entrando. Vamos deixar a Legal. conversa bem aberta, bem espontânea, pessoal. Sim. Eu acho que tem um jeito de quem for fazer uma pergunta fixar para facilitar a visualização, mas também tem pessoas que fazem comentários. Eu vou ficar atento aqui, qualquer coisa eu rolo, Tá né? legal. Você está vendo também, né, Leandro? O pessoal. Sim, Legal, tá, sim. Mas eu acho que é melhor centralizar em você, Daniel. Você vai separando e tá vai falando aí em voz alta para que todos também possam ouvir, é melhor. combinado. Beleza. Deixa eu só melhorar a minha altura aqui. Só um segundinho. Então, a ideia do encontro, né, pessoal, é a gente poder pensar um pouco do jovem hoje, né, em especial, né, mas é claro que a gente pode pensar um pouco sobre a formação psicanalítica de uma maneira mais ampla, não só para o jovem, né, Leandro? A gente sabe que tem muita gente que tem uma primeira profissão, né, e quer se tornar psicanalista depois, né? Então, o jovem, digamos assim, o jovem psicanalista que não necessariamente é um jovem em termos de idade, né? Mas Sim, é aquele que está recém-ingressado, né, Leandro? sim. Co- Como que você gostaria de introduzir essa questão aí do nosso encontro? Tá. Bom, eu queria partir de um tema aqui, assim, de um ângulo que tem me tomado a atenção, que é o seguinte. Eu pratico psicanálise há 25 anos.
Eu comecei em agosto de 96, agora em agosto de 21, faz 25 anos. Eu estou há um quarto de século atrás de um divã. Eu sou de uma época que a psicanálise era praticamente monopólio da psicologia e da medicina, com alguma coisa de filosofia. Era muito raro alguém de letras, ou algum colega do direito, até conheço, mas eram exceções. Uhum. E aí, a mudança que eu tenho visto ultimamente é que tem chegado muita gente de fora da psicologia e da medicina, tanto que para algumas pessoas é até meio considerado sinônimo, psicologia e psicanálise, e não é sinônimo. Acho que se a gente voltar um pouquinho na história, para chegar nos dias de hoje bem rapidamente, a história da própria psicanálise nos mostra que o Freud inventou a IPA para que ela, de alguma maneira, chancelasse a formação dos psicanalistas, que até então, como seria previsível, fazia sucesso, enfim, e aí começou a surgir um monte de charlatões, né? Tome o elixir do Dr. Freud e você será curado das suas neuroses, das doenças dos nervos. E o Freud dizia, não, isso não é o que a gente faz. E aí ele começou a se cercar de pessoas e funda a IPA, o Jung, inclusive, foi o primeiro presidente, né, que o Freud queria muito que fosse um não-judeu. E aí, desde então, isso nunca mudou, né? Os psicanalistas se juntam para estudar e para cuidar da própria formação. E aí a gente tem, vixe, muita gente depois, o Lacan foi o exemplo mais clássico. Mas aí o que acontece, né? A psicanálise começa a ser uma prática que está sempre crescendo, né? Eu me recordo, a gente ia em eventos que tinha 200 pessoas há 30 anos atrás, era um evento megalomaníaco. Meu Deus, tinha 200 pessoas. Hoje é comum um evento de 1.000 pessoas, eu fico impressionado, mas da onde sai tanta gente? Por quê? Porque a psicanálise é de fato um sucesso, especialmente no Brasil. E aí um monte de gente começa a fazer análise, e às vezes a análise caminha, e eu acho que essas pessoas que chegam de outros campos hoje, não passaram pela transferência universitária, com professor, no curso de psicologia ou de medicina, não. O sujeito vem de uma análise, quase sempre de uma análise muito boa, e no final de uma análise muito boa você tem um analista. E o sujeito fala, poxa, eu sou um analista, eu escuto as pessoas, agora o que eu tenho que estudar, como é que faz? E aí o sujeito começa a procurar coisas que eu acho que vai ser o nosso tema aqui. Então, quais seriam os desafios para o jovem psicanalista hoje? Que a gente não tem uma ausência de oferta, a gente tem um excesso de oferta. Né? Tanto coisa muito séria, muito ética, muito bem trabalhada, como coisas absurdas. Eu canso de ver aqui no ABC, onde eu moro, outdoors, estude psicanálise em 4 finais de semana, em um mês você será um psicanalista, você terá um certificado, enfim, eu não vou nem gastar saliva aqui explicando tudo isso, que todo mundo já deve ter visto no mundo da internet, nas redes sociais, o que não falta é oferta. Agora, eu acho também que a gente está num outro momento, Daniel, que é o seguinte. Quando eu estudei psicologia lá atrás, há 30 anos atrás, uma revista científica já existia de psicanálise, a gente tinha que comprar pelo correio, você mandava um vale postal, você ia no correio, mandava um vale postal de R$ 120, aí a pessoa recebia dinheiro, aí ela mandava uma carta para você, sua assinatura vai chegar na sua casa, envelope, aí chegava a revista. Hoje você não tem que esperar mais nada, você aperta um botão, tá no seu computador. Quando eu fiz a dissertação de mestrado, isso vale para tese de doutorado também, ela ficava em papel na biblioteca da USP. Aí de vez em quando eu ia lá, por curiosidade, pegava, ficava olhando, puxa, quem será que pegou? Aí eu vi, nossa, 30 pessoas pegaram minha dissertação de mestrado. Hoje, ambas estão no banco de tese da USP, são 12 mil, 15 mil views, então é impressionante. Então hoje, se você quer estudar, se você quer se envolver com psicanálise, você tem um excesso de oferta. Então a questão é, como é que você separa o joio do trigo? Né? Como é que você toma em suas próprias mãos a formação, selecionando? Então eu gostaria de falar nisso, porque é isso que eu tenho pensado atualmente. Por isso que quando você me convidou, Daniel, eu aceitei prontamente e gostei do tema, adorei o título, achei que o título ficou ótimo. Então a ideia é tentar falar de coisas, ou talvez não sejam faladas, ou estão só na minha cabeça, vou tentar pôr para fora, e aí dividindo com um monte de gente, pode ser que surjam, sei lá, elementos outros diferentes. Legal, então fiquem abertos aí, pessoal, para ir fazendo perguntas. Eu acho que devem ter pessoas que estão no começo, né, da psicanálise ou que estão pensando em entrar, né, numa formação. Devem ter pessoas também que já são psicanalistas, que estão há mais tempo.
e que, de alguma maneira, podem dialogar com a gente, dar a opinião de vocês, né, pessoal? Porque, afinal de contas, existe uma multiplicidade de psicanálises, né? Se fala em apsicanálise, mas, ao mesmo tempo, tem uma multiplicidade de teorias, de instituições e de formas, né, de compreensão do que é a condução de um tratamento, enfim, o que é o sujeito, né? Eu falei que o meu avô ele faleceu essa semana, né? Que era um psicanalista da IPA, né? Da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. E eu estava justo revirando a biblioteca dele, né? Estava procurando um livro que ele deixava na cabeceira da cama dele, chamado Tendo Mente Própria, de um cliente chamado Robert Caper. E eu falei para o Alfredo, meu analista, eu estava no telefone com o meu analista, fazendo sessão, no quarto do meu avô, né, olhando a biblioteca dele, e eu falei, olha, Alfredo, você que tanto fala que o Alfredo é lacaniano, né? Você que tanto fala que a psicanálise busca o maior grau de emancipação em relação ao grande outro. Tá aqui, olha esse livro que o meu avô está lendo, Tendo Mente Própria. Ele falou, pois é, Daniel, na verdade são formas diferentes da gente se referir ao mesmo fenômeno, né? E aí eu peguei outro livro, que todo mundo diz que a IPA é elitista e tal. Aí eu peguei um outro livro da biblioteca dele, estava escrito assim, o nome do livro, Nem Só de Caviar Vive o Homem. Que ótimo. Eu não acredito em coincidência. Por que será que você encontrou isso, né? Esse livro, né? Encontrei um outro, A Brincadeira, do Milan Kundera, o primeiro romance que o Milan Kundera escreveu, A Brincadeira, né? Que é justamente uma pauta que a gente usa muito aqui no Paixanalítico, né? Que é a psicanálise com humor, com arte. Então, fazendo essa breve introdução, né? Eu acho que a ideia da nossa conversa é justamente pensar a formação do psicanalista fora da burocracia. Eu começaria com essa provocação. Será que é a burocracia? Será que é o poder? Será que é o julgamento de um outro que vai nos assegurar, como psicanalistas, que vai dar uma chancela ou um estatuto, né, de psicanalista para alguém? Para ninguém ficar com a dúvida, até, tá, eu já adianto que para mim não. Ou seja, psicanálise é tudo aquilo para mim que resiste ao poder, à burocracia e ao julgamento. E infelizmente, Leandro, como você falou, na história da psicanálise, desde o Freud, havia uma normopatia na formação do analista. Eles eram paranoicos, com medo de que existissem charlatães que fossem deturpar a psicanálise. Então, é como se Freud e a psicanálise fossem a mesma coisa. Tudo que não era Freud era banido, era excomungado. E até hoje, mesmo com a pluralidade da psicanálise, as escolas funcionam meio assim, muitas vezes, né? Dessa maneira segregacionista, né? Criando o efeito bolha, que é muito prejudicial. Então, o primeiro passo, eu acho, para a gente pensar a formação do psicanalista hoje é de uma maneira um tanto anárquica, eu diria, de uma forma que escape a institucionalização do poder. Não que não seja possível uma formação institucional, mas ela deve transbordar os limites de uma instituição. Esse para mim, é fundamental para o analista ter liberdade. Isso é muito importante. Sim. Daniel, enquanto você falava, me veio à cabeça um texto clássico que todo mundo acha que o Freud estava falando do nazismo. Mas ele estava falando dos psicanalistas, que é a Psicologia das Massas e a Análise do Eu. Né? Então, quem puder ler esse livro com calma, puxa, é muito interessante. Agora tem as novas traduções, às vezes vem num livrinho só, mas quem puder ter acesso a esse texto e ler com calma vai ser muito bom. Por quê? O que o Freud diz? Como que as pessoas funcionam em grupo? Né? Então ele investiga um monte de autores antes dele e ele diz, tá, um autor falava isso, outro aquilo, mas espera aí.
tem um lance aí que a psicanálise tem o que dizer, que é a questão do inconsciente. Então, na vida em grupo, vamos dizer, o inconsciente de cada um deles, óbvio, né? Tem um bando de gente ali, todo mundo ali é dividido, consciente e inconsciente, mas as pessoas começam a fazer laço e eles precisam de um denominador comum para agregá-los, para fazer cola. É o ideal. Então, quando o Freud inventa a IPA lá atrás, a IPA já era um ideal. Né? Que isso é interessante, a diferença entre instituição e organização. Instituição é aquilo que é instituído. No caso, vão instituir a IPA. E a organização é aquilo que faz a instituição funcionar. Então, quem é da psicologia sabe do que eu estou falando. Psicologia institucional, psicologia organizacional. Não, instituição é aquilo que é instituído por um grupo, geralmente formalizado, e a organização é que faz aquilo correr. Então, quando você fala de burocracia, você está falando de organização também. E aí, o que o Freud fez? Poxa vida, então eu vou inventar uma instituição que mais ou menos a gente consiga transmitir tudo que eu, Freud, inventor da psicanálise, comecei lá atrás. Isso vai sendo transmitido, só que o Freud não imaginava que um bando de neuróticos iam pegar a palavra dele e transformar em dogma. Exatamente igual à religião. Vou dar um exemplo. Por que Freud cria o divã? Porque eu não conseguia ficar olhando para as pessoas, eu não gosto, puta saco, as pessoas me encarando, deita aqui. Aí isso virou um tabu, eu lembro dos jovens psicólogos, professor, eu vou me formar ano que vem, eu já comprei o divã, já está lá em casa na garagem. Eu falei, você está louco? Não, já tem o divã. É totalmente inconcebível isso, né? Tudo bem. Uma vez um menininho chegou para a Melanie Klein e falou, senhora Klein, a minha mãe te mandou um presente. Aí a Melanie Klein recusou o presente e falou, não, sua mãe já me paga os honorários, né? Você paga com desenho, sei lá eu, qualquer coisa. E ela retorna esse presente. Cara, isso vira um ritual. Isso vira um enigma para as pessoas, vira uma coisa que, ao mesmo tempo, atrai, instiga, por isso que a psicanálise é repleta dessas historietas, mas você disse muito bem, isso na hora H com o paciente, gente, isso mais atrapalha do que ajuda. Então, Daniel, voltando à psicologia das massas, então existe um ideal de psicanalista, eu brinco na minha tese de doutorado, ideal de eu é o ideal de psicanalista ideal, e a gente busca um paciente ideal, que não existe. Então, olha que interessante, eu preciso fazer análise para me despsicanalizar. Exato. Despsicanalizar. Então, quando a gente estuda, no nosso caso, psicologia, ou medicina, ou filosofia, agora um monte de graduações, a gente tem que desaprender um monte de coisa, gente. Desaprender. E vai ter que reaprender outras. E aí tem um detalhe importante que é diferente de outras profissões. Você vai ter, é inevitável, senão não anda a coisa, você vai ter que desenvolver seu próprio estilo. Isso. Não adianta, eu gosto de desenhar, eu vou estudar com cartunista, história em quadrinhos. No começo você vai ler a história dos cartoons, você vai aprender com ele, vai imitá-lo, olha, já sei fazer. Um dia ele vai virar para você e falar, tá legal, pô, você já tá dizendo bem, teu traço tá bom, tá na hora de você ter seu estilo. Você vai ter que começar a fazer seus cartoons, não me imitar. Que é o que o Lacan sempre dizia, não me imitem. Então, olha que interessante. Vai no caminho contrário da neurose. Então o Lacan falava, eu não acredito em formação analítica, eu acredito em formações do inconsciente. É isso que o Lacan está dizendo. A gente tem que lutar com a nossa neurose para não ser uma cópia patética de um psicanalista que a gente adorou e imitou. Eu tenho 56 anos. Quando eu tinha 52, eu fui na casa do Freud e do Lacan. Eu parecia um adolescente patético, ridículo, chorei. Minha filha era mais jovem, pré-adolescente. Pai, você vai chorar? Eu falei, claro que vou. Aí eu falei, meu Deus, ainda bem que ninguém tá filmando, não tem prova, é só eu falando, depois eu posso alegar que eu tinha fumado maconha, que bebi. Mas é deprimente, é patético, um homem velho já chorando, me emocionei. Falei, puta, então o que eu faço existe. Por quê? É da neurose, você precisa de um ídolo, você precisa de um ideal, você precisa de um líder. Então, quando o Freud escreve esse texto, então o Freud é o líder em Viena, o Lacan, Melanie Klein. Por exemplo, a Ana Laura, dona da editora Larvato Prodeus, lá, vai lançar um livro, agora está saindo a semana, sobre o caso Dick. O nosso colega conseguiu um lance lá com o Melanie Klein Trust, pode traduzir para o Brasil. Eu estou louco para pegar esse livro na minha mão. Falei, puta, deve ser demais. Ela falou, eu tenho foto. Falei, puta, não vejo a hora, onde é que está esse livro? Por quê? Porque, para mim, a Melanie Klein é algo acima de... Mas fui eu que pus ela lá.
Então, eu estou sendo muito sincero que a gente tem que lutar contra isso. É muito difícil você discutir, porque o neurótico, a coisa que ele mais gosta não, vamos manter o ideal. Aí vem o superego dele e fala, oba, quantos ideais estão em jogo? Ótimo, tô adorando, moçada. Isso atrapalha as análises que você conduz. E geralmente, né, Leandro, quando aparece alguém que tenta destituir esse grande outro, ele é acusado ou de perverso, e que pode ser perversos mesmo, Sim. que podem querer fazer, que podem querer gozar de alguma maneira com um tipo de lei que eles mesmos produzem, né, reduplicando uma alienação, sim, isso existe. Sim. Mas também outra acusação comum aos independentes, às pessoas que têm um estilo, uma forma de falar particular, é dizer assim, que essa pessoa carece de fundamentos ou que ela não é rigorosa. Isso, exatamente. Mas isso não é Lacan, isso não é Freud, isso não é psicanálise. Vem alguém que vai te corrigir para você Exatamente. a falar dentro do fenômeno de massa. E dependendo da tolerância do grupo que você está, você pode ser cancelado, Sim, você sim. pode ser excomungado, Sim. e você pode ser maldito, você pode ser mal afamado como um pária. E é muito comum isso nas instituições de psicanálise. Isso. Diz em voz alta que você gosta do nazi. Eu digo. Você vai pro inferno. Aí lá no inferno, se você falar que você gosta do Bruce Fink, putz, aí você vai descer para baixo do inferno. Eu nem sei o que vem depois. Não sei o que vem depois. Deve ter alguma coisa lá. Eu tô sendo irônico, porque se eu falar outros autores, aí eu vou ser valorizado pelo grupo. Pô, cara, esse cara é bom, hein? Esse cara... Você quer deixar a conversa legal, você põe o Zizek, né? O Jack, né? Que eu falo. Pô, Leandro, esse cara é cool, esse cara... É igualzinho quando eu era moleque, eu via rock and roll, heavy metal, igualzinho. Igual, não mudou nada. Você só troca as palavras. Eu ouço essa banda é legal. Não, mas você não pode admitir que você gosta dessa banda. Cara, fala baixo. Né? Você não pode falar que você gosta do Kiss, do Bon Jovi. Eu canto junto. Você tá louco? Kiss, Bon Jovi? Isso é uma música de poser. Olha que interessante. Olha a palavra lá do rock and roll. Traz para a psicanálise. Você está posando, você é um poser. E aí, Daniel, é muito importante isso que a gente está discutindo, porque você falou uma coisa interessante esses dias num post seu sobre psicanálise e ciência. Você falou, esse negócio de psicanálise e ciência não, só interessa na universidade. Fora disso, que os pacientes, ninguém pensa nisso. Então, esse lance do pose, está posando de psicanalista, só interessa no nosso grupinho, quando está entre a gente, nos eventos tal. Quando você está com o seu paciente, não importa, e ainda bem, não deveria importar, porque só importa uma coisa quando está com o seu paciente. Isso. A análise que você conduz, o tratamento, aquilo que você dedica em termos libidinais para esse paciente. Sim, sim, sem dúvida. Leandro, já estão começando a aparecer perguntas e comentários. Posso ir para o primeiro? Vamos lendo aí, vamos lendo. Bom, tem um do Yuri Carvalho. Sei. Hoje é possível pensar o Instagram como uma instituição que de alguma forma atravessa a formação do analista, em quais momentos? E deu uma risadinha. Vou dizer o que eu penso, Yuri. Não deveria ser uma instituição no sentido formal, mas é um local no sentido de ágora, sabe? No sentido filosófico de praça. É um local virtual que hoje, aliás, os últimos 2 anos próprio, a gente ficou preso dentro de casa, é um local quase concreto, no qual existem discursos. Discursos que têm um elemento em jogo que talvez fora não tenha, que são os algoritmos. Então, a gente tem a dúvida se o celular nos ouve e depois ele mostra a propaganda daquilo que ele ouviu. Eu já consegui provar. Eu comecei a falar e escrever MC Kevinho. Eu não tenho a menor ideia de quem seja. Deve ser um cara do funk. Não parou de surgir. Compre CD do MC Kevinho, entrevista do MC Kevinho. Então, Yuri, como a psicanálise ela é muito instigante, muito atraente, ela casou perfeitamente com o Instagram. Agora, a questão não é o psicanalista aprender ou não aprender, que eu acho que se aprende muito. Por exemplo, os memes.
Os memes são maravilhosos. Para mim, tinha que incluir na formação psicanalítica memes. Pô, o que eu estudo? Freud, Lacan e memes. Porque eles têm uma capacidade de síntese, uma capacidade sabe, deslocamento, condensação. É quase igual ao que o Freud falou na interpretação dos sonhos, que faz a gente ter uma linha de raciocínio muito interessante que serve na prática analítica. Então, Yuri, eu sei que você está sendo irônico, a questão é uma só. O sujeito não pode se limitar a isso, mas ele também não pode se excluir e excluir a rede social, que, infelizmente, pelas contingências da humanidade, é uma nova ágora. E eu complementaria também, acho que o Instagram, o Facebook, o YouTube, né? As redes sociais e a forma como o conhecimento está disponibilizado hoje, né? Inclusive, a live de hoje já perguntaram, sim, ela vai ficar gravada no IGTV, pode ser compartilhada, pessoas no redor do mundo todo podem assistir. E depois eu vou transpor para o canal Paixanalyticum no YouTube também, né? Vai ficar o bate-papo sobre formação, né? Um desafio para o jovem psicanalista. Então, sim, eu acho que a possibilidade dessa psicanálise extramuros, uma psicanálise democrática e acessível, ela é potencializada pelos recursos digitais que nós temos hoje, né? Os atendimentos hoje são online, muitas vezes, a gente consegue atender pessoas de outras cidades, de outras localidades, de outros países, né? Então, antes você ficava restringido a um bairro. Onde é que você trabalha? Em Higienópolis. Ah, mas eu moro no Rio. Ah, mas eu estou em Catanduva. Ah, mas eu tenho um primo na Alemanha. Você tem uma indicação na Alemanha? Hoje não. Isso. Ele pode fazer análise com quem ele quiser. Ele pode estudar com quem ele quiser. Ele pode fazer supervisão com quem ele quiser. Isso democratizou, ajudou muito. Então, eu veria a formação do psicanalista não como uma coisa institucional, acho que não como uma instituição, mas como um local amplo, virtual, de troca de experiências, de uma multiplicidade discursiva, como o Leandro falou. Isso. E aí, Daniel, se você me permite, eu já queria passar para o segundo tópico, Sim. que é o seguinte. Bom, então quais seriam os desafios do jovem psicanalista hoje? Eu acho que é importante a gente já começar, já para o pessoal também ir compartilhando aí as ideias, perguntando, enfim. Vamos lá. É conhecido, é estabelecido que uma figura de linguagem tomou conta desse lance da formação do psicanalista, que é o tripé. Então, é análise pessoal, supervisão com um colega mais experiente e experiência coletiva com os pares de estudo, leitura, transmissão. Ok, vamos falar das duas primeiras. Poxa, eu queria ser psicanalista, o que eu tenho que fazer? Eu adoro psicanálise, faço análise há 10 anos. Pô, todo mundo fala que eu já sou analista. Você quer saber? Eu tô curtindo cada vez mais. Ótimo. Você tem que fazer uma boa análise, né, 2 vezes por semana ou 3 vezes. Não adianta. Quer ser analista? Eu acho que mesmo que a gente não queira ser analista, a gente tem que ter acesso ao nosso inconsciente, transforma a nossa vida. Foi a minha experiência. Eu fiz 10 anos de análise 2 e 3 vezes por semana, fiz 2 anos de terapia também, que foi muito importante no começo. E eu acho que você tem que fazer supervisão toda semana. Eu fiz durante 10 anos. Depois fui rareando um pouco mais, hoje faço muito esporadicamente. Mas por que tem que ser toda semana, Leandro? A gente não pensa, vou gastar. Tem que investir, investimento. Primeiro você perde para depois ganhar. Porque quanto mais supervisão você faz, mais você impede que os seus pontos cegos atrapalhem as análises que você conduz. Então a supervisão é para ajudar a sua análise. Eu sempre uso essa frase. A supervisão empurra a análise. O supervisor, ele é um amigo. O analista não é um amigo. O analista é amor transferencial, e tem que ser. O supervisor é transferência de trabalho. Eu acho que a gente tem que ser cada vez mais amigos. A amizade é uma coisa tão importante. Então, o supervisor, para mim, meus supervisores, o Christian, o Ricardo Goldenberg, a Silvia Sobreira, foram pessoas que me ajudaram muito, ajudaram a minha análise a andar. Eu sou muito grato a essas pessoas. Quando eu fiz 20 anos, eu fui visitá-los, levei uma garrafa de vinho. Agora eu vou lá de novo com outra garrafa de vinho, porque agora faz 25. E quando eu fizer 30, eu vou lá de novo. E agradecer essas pessoas, vocês me ajudaram muito. Ok. Leandro, faltou a terceira parte. Perfeito. Como o Daniel diz, eu quero estudar numa instituição de psicanálise. Tá bom, vai lá, liga lá, marca um horário, uma entrevista. Perfeito, começa lá. Tem um processo formativo, seminários, faça tudo. Ótimo. Mas lá tem alguns fenômenos de grupo, todo lugar tem. Eu fiz parte do Fórum do Campo Lacaniano durante 18 anos, eu tenho muitos colegas no SEDES, tenho colega lá
na Escola Brasileira de Psicanálise, na IPA, é tudo igual. Juntou um bando de neurótico, tem que ter isso. Não tem um lugar perfeito, ideal. Vamos juntar neurótico numa sala? Vai dar isso aí. Mas tem um lado bom. Você tem contato com a psicanálise, você tem contato com a neurose dos colegas, você aprende muito. Fala, meu Deus, essa pessoa está falando isso é o jeito certo de não fazer. Você aprende como não fazer, aprende como fazer. E aí, resultado, você está no meio do caldeirão. Mas então é só isso, Leandro? Não. É agora que eu vou dar o meu pitaco. Eu acho que a gente tem que ler e estudar muito psicanálise. Estudar é quase acadêmico. Vou estudar, vou fichar, vou passar lá o marca-texto, vou fazer algum tipo de escrita com isso, vou amarrar conteúdo. Isso é estudar, tudo bem. Agora, ler por prazer e acompanhar Freud numa aventura. Não como aluninho acadêmico, não. Freud é meu par, meu parceiro, Lacan. Vou dar um exemplo clássico. Uma namorada do Lacan lançou um livro agora, A Vida com Lacan, faz, sei lá, 3, 4 anos. Livrinho curto, de 100 páginas. Chegou da Amazon 5 da tarde, 9 da noite eu tinha acabado de ler. Ela conta o namoro dela com o Lacan. Eu fiquei tão impressionado com o Lacan. Eu falei, meu Deus, o Lacan é esse cara. Então, resultado, esse deslumbramento, que é até meio juvenil, você não pode perder nunca. Porque as coisas têm que nos impactar. Eu sempre brinco, se você for abrir a porta pela primeira vez para o seu paciente, uma entrevista preliminar, hoje é virtual, se você não sentir frio na barriga, querido, tem algo errado com você, hein? Tem alguma coisa errada com você. Você precisa se interrogar sobre isso. Você está virando um burocrata. Então, vocês estão percebendo onde eu estou querendo chegar? Tem que ser uma relação de intensidade com a psicanálise. O Freud falava, não é que nem o óculos que você põe e tira, agora tira. Não, ela toma a vida da pessoa. Então, o Lacan falava que é um estilo de vida. Ok? Então, ler e estudar psicanálise, ler muito por prazer, estudar diligentemente. Puta, eu estou estudando tudo sobre transferência. Tem que ir lá fazer pesquisa, escrever as coisas, fazer fichamento. Puta, isso tudo é perfeito. Ser um pesquisador mesmo. Ter acesso aos textos dos comentadores. Hoje é só você ter R$50 uma linha de internet, né? R$50 você tem acesso a tudo. É só saber procurar aí no Google acadêmico. O que não falta é coisa. Então, ter essa regularidade, eu prefiro esse termo. Ok. Agora tem uma outra questão. A gente tem que estar sempre próximo e aberto ao inconsciente. Então, vou dar um exemplo, pessoal. Eu assisti 6 séries, tudo série de espada, tudo luta de espada, toda coisa macho man. Então assisti Vikings, assisti Last Kingdom, assisti Bárbaros, Ertugrul, só com hectolitros de sangue. Aí nas 6 séries eu falei, peraí, tem algo em comum aí. Todas têm o Estado e todas têm a religião, quase sempre a religião católica. Né, em oposição a outras religiões, claro, a religião católica vai sempre tentar ser hegemônica e destruir as outras religiões. Falei, caramba, os caras tinham um fenômeno de grupo. Mas são ficções escritas agora em 2020, 2010. Tudo bem, lógico, mas eles tentam dramatizar, enfim, para você desfrutar. E falei, peraí, então se sempre tem o Estado e tem a religião, o grupo sempre tem um ideal, então nada mudou. Nós continuamos ainda com os ideais de grupo. Aí você vai lá no Freud, ele fala assim, não seria possível uma faculdade de psicanálise. Não seria possível esse projeto. Ele até brinca, seria um ideal, mas não é possível. Porque o cara tem que estudar um monte de coisa. Ele começa história das religiões, filosofia, sei lá, línguas, barará. Aí depois vem o Lacan e fala, tem que estudar linguística, química, matemática, física. Você fala, meu Deus do céu, eu não vou conseguir estudar tudo isso. Mas a ideia não é isso. A ideia é você ter contato com essas produções humanas, tentando pensar o inconsciente. Então, resultado, a gente tem que estar sempre vibrando a partir do inconsciente, que é totalmente diferente de fazer psicanálise selvagem. É quase como um treino constante de encontro com o inconsciente. O que acontece quando você estiver com o paciente? Isso vai funcionar, isso vai ajudar a análise a andar. Aí, nesse sentido, você de fato está fazendo uma formação. A formação não é com os mestres, não é com os livros, não. A formação em relação ao próprio inconsciente. Primeiro você analisa o seu, é óbvio, no divã, evidente. Né? Na supervisão você vê que tem coisa sua pegando, o supervisor te dá um toque, você vai lá falar na análise. E nessa terceira parte do tripé, a gente tem que estar permanentemente aberto a isso, se maravilhando com isso. Por exemplo, eu tenho certeza que um cara que é músico mesmo, que toca, o ouvido dele está sempre
pronto a acolher, a se deslumbrar com a beleza da música. Então, infelizmente, a profissão impossível, né, Freud chamava de uma profissão impossível, ela toma muito do nosso ser, que é diferente de você ser uma pessoa viciada em psicanálise. Eu vejo muita gente viciada em psicanálise. Não é dessa ordem. Não, você pode ser leve. Não é. Aliás, o humor, a coisa que o Daniel tanto luta aí, é para a gente ficar leve. O humor é para a gente falar besteira, dar risada mesmo. E resultado, brincar com os conceitos de psicanálise. Às vezes a gente mesmo... Isso é uma delícia. Que é isso que o Facebook, o Instagram faz. Eu fiz uma jornada sobre humor, eu trouxe o pessoal do Freud Estupefato e de outros lá, é sensacional. Então, resultado, isso é o contrário de você se robotizar. É o contrário do nosso sistema educacional, que é um sistema educacional que forma operários, né? Lembre-se do Charlie Chaplin, na Tempos Modernos, a gente tem que ir na contramão disso. Eu até lembrei de uma que eu coloquei lá no Facebook, no Infamiliares, que também é um grupo de contestação política, né, dessa psicanálise fanática, e que acabou contaminando essa psicanálise nas revistas, nos órgãos de publicação. Ficou tudo academicista hoje em dia. Você tem que citar fulano, beltrano. Aí eu coloquei você não tem o direito de falar o que você pensa, dizer da sua experiência, tem que citar 500 livros, assim, né? E aí, cadê o saber fazer pulsional, aquela verdade que emana do seu inconsciente? Fica abafado através de uma burocratização da escrita, da produção de saber. Aí eu coloquei uma lá, tipo, o cara chega e diz para a professora, ô professora, você não acha que a psicanálise pode ser leve, amorosa e lúdica? Aí a professora diz assim, escuta, meu caro, cadê as referências disso que você está falando? Aí eu pego e digo assim, as referências, e eu vou te dizer onde estão as referências. Acá referências. E faça-se justiça, a gente tem muito colega que são orientadores no universo acadêmico, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, que os caras tentam trabalhar contra isso, não fica escravo das citações, tem o seu estilo próprio, dialoga com Freud, mas não é fácil. Não é fácil. Porque é um ideal do grupo, né? É um ideal. A psicanálise, ela tenta sempre se sustentar a partir disso. Nós temos rigor, nós temos profundidade, então a gente tem um campo produzido, então a gente vai trazer o campo. Não é bem dessa ordem, né? Eu acho que dá para fazer outras coisas, né? Porque senão a psicanálise se transforma num intelectualismo. E aí que é uma diferença que nós temos com a filosofia, né? A psicanálise não pode se reduzir a uma intelectualidade. Ela diz respeito ao saber pulsional subjetivo. Então, respondendo à pergunta agora da Márcia Nascimento, eu vou agora responder, emendando o que você achar, Leandro. Ela diz, gostaria de saber a opinião de vocês sobre a formação fora das escolas de psicanálise de forma autogerida. Análise pessoal, supervisão e estudos teóricos. Então, eu tenho já falado bastante no canal Paixonalítico sobre a minha forma de encarar a psicanálise, a formação do analista de maneira anárquica, que é justamente a autogestão através da solidariedade entre os pares, né? Ou seja, não tem um poder hierárquico que institui lugares e funções. A transferência, ela circula de maneira horizontalizada. O Daniel Kuperman tem um conceito muito legal que é de transferência nômade, onde ele diz que a gente não precisa ter um ou dois autores de referência. Você pode ler todo mundo e você fazer a sua amarração disso, né? De maneira que essas vozes que você põe dentro de você, elas só existem como vozes porque elas dão ressonância ao seu discurso interior, à sua voz interior. Então, uma formação psicanalítica e uma transformação também do psicanalista, porque a gente está sempre em transformação, não é que se formou e acabou, nós estamos em contínua formação e transformação. Uma formação de qualidade, na minha opinião, que se preze, é aquela que permite
existência, o advento da posição de sujeito, da pulsão de cada um. É aquilo que é indomesticável. Esse é o princípio básico da anarquia, né? Porque se vem o poder ele acaba com a subversão do sujeito. A subversão do sujeito, ela é sempre aquilo que escapa ao grande outro, né? Então, por isso que eu tenho pensado do analista se formar fazendo laço com as artes, a música, a dança, a poesia, o humor, ou seja, para que ele possa desenvolver no seu trabalho clínico os elos pulsionais que fazem com que ele possa produzir transformações pulsionais nos seus pacientes. Se o analista ele não tiver desenvoltura pulsional, a clínica dele vai ser uma clínica desértica e intelectualoide. E as pessoas não mudam assim, desse jeito. Elas precisam ser tocadas na sua pulsão. Então, o analista ele deve ser, sobretudo, um ser sensível. Ele deve poder ter material, entusiasmo, como o Leandro falou, para ir até o outro que está sofrendo e abrir uma janela, uma porta para que a energia que está ali disponível ou indisponível possa surgir e dar movimento de vida às pessoas. E o analista deve ser tratado em formação como um paciente, como alguém que precisa desabrochar o seu estilo, a sua pulsão e a sua verdade. Se uma instituição, um grupo de estudo ou de maneira independente isso não acontecer, a função do psicanalista vai estar gravemente comprometida. Essa é a minha posição. Sim. Agora, tem um outro detalhe nessa pergunta dessa moça. Como é que seria a formação fora, né, dos institutos, das instituições, né, das sociedades de psicanálise? Eu acho que tudo depende, de novo, eu vou ser meio repetitivo, né, da nossa seriedade, do nosso rigor, não do rigor que o outro exige da gente, do nosso rigor frente ao objeto, da nossa... Eu não gosto muito de usar as palavras, mas eu vou usar até mesmo disciplina. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Eu comecei a atender inglês agora faz um ano. Meu inglês é razoável. Falei, poxa, mas eu preciso estudar inglês. Aí, quando eu falo isso, eu volto lá nos bancos escolares. Preciso ir numa escola de inglês. Ridículo, uma escola de inglês. Aí começa a pesquisar na internet. Existe uma escola de inglês chamada Native, em São Paulo, né, nativo, que você estuda via internet com nativo. O cara que fala inglês de vários lugares, de vários tipos de inglês. E eu peguei um nova-iorquino que mora em São Paulo. Então é interessante, né? A gente começou a trabalhar a conversação, eu converso com ele toda semana, toda sexta, aí meus 2 pacientes falam inglês comigo, então eu ouço, escuto 3 vezes inglês por semana, a minha escuta disparou, eu falei, meu Deus do céu, estou entendendo 95%. E eu comecei a me dar conta que a minha fala, a formulação das frases não está na mesma velocidade. Aí eu fiquei pensando, mas tudo que a gente aprende é assim. Então, a psicanálise ela é didática, mas ela não é pedagógica. A gente tenta enfiar ela num modelo pedagógico que não tem nada a ver. A nossa aprendizagem é uma outra coisa, né? Eu sei que o Paulo Freire é alvo de um debate, né? Quem apoia acha que ele é um cara genial, e quem não apoia é um zero à esquerda, um charlatão que não alfabetizou ninguém, mas eu não acho que a ideia dele era essa. A ideia dele é que as pessoas com que ele trabalhava, os camponeses, etc., lá, pudesse construir uma forma de aprendizagem, de conhecimento, a partir da própria experiência. Pô, a psicanálise é isso. Então, quando a gente está só preso nessa coisa de repetir o que o Freud, o Lacan, o Winnicott, a Melanie Klein falou, e esperar ser aplaudido pelo nosso colega, nossa, está ótimo, hein? Tem bastante referência. Gente, psicanálise não é isso, não é dessa ordem, porque o Daniel falou da intelectualização, psicanálise não é pela cabeça, é pelo coração. Então a gente tem que se aproximar das coisas do coração, a gente tem que entender essas coisas. Fala, puxa vida, mas como é que é isso? Mas por que isso? Por que não é isso? A gente tem que estar aberto, né? O Lacan falava de maneira genial, né? A gente tem que estar atento, né, para a subjetividade humana.
E eu, até indo no Lacan, né, a subjetividade humana, claro, né, a subjetividade da sua época, ele dizia, né, e do seu lugar, do nosso lugar, aqui não lugar no sentido geográfico, né, mas do nosso lugar em termos afetivos mesmo, né, os nossos laços, a nossa história, quem nos procura, a gente precisa estar aberto, e aí bate com o que o Daniel falou sobre a sensibilidade. Eu acho isso muito importante, porque tudo na vida nos leva ao contrário, ao caminho contrário, o caminho da robotização. A sensibilidade, esse sensível que ele está falando, eu acho que é o caminho oposto. A gente não precisa virar poeta, não é isso. Ah, então vou ter que ser poeta. Não, não é essa a ideia. Você pode até ler poesia, que é super legal também. Ah, eu tenho que virar humorista. Não, você não tem que virar humorista, mas tem que estar aberto para a experiência do humor. Pô, deixa eu tentar, como é que não é? Putz, o que acontece? Por que isso eu gosto? Por que isso eu não gosto? Ou seja, a gente tem que ser, nesse sentido, um eterno aprendiz. Por isso, a formação é eterna, né? Porque ela não acaba nunca, e como o Daniel disse, isso é uma transformação. Isso não é nem informação, nem deformação. Informar e deformar é outra coisa. Essa formação eterna, né, tem até o termo alemão lá do romance de formação, é uma relação com o conhecimento. Eu estava dizendo até para minha filha, ela está com 17 anos, começou a prestar o vestibular como treineira, eu falei, tudo bem, você está estudando que não é uma condenada para ser aprovado no vestibular no ano que vem, não vamos negar essa dimensão, mas não fique estudando só para o vestibular, estuda para você, isso é só uma parte pequena de um capítulo da sua vida. Uma vez uma colega que estava escrevendo um livro sobre Sabine Spielrein, eu a convidei e ela falou uma coisa interessante lá na frente, ela falou, eu não fiz pesquisa para o CNPq, o CAPES. Eu fiz pesquisa para mim. Eu adoro a vida da Sabine Spielrein. Só aproveitei e joguei numa veia acadêmica. Eu nunca mais esqueci isso. Eu fiz pesquisa para mim. Então, de fato, né, Daniel, obedecer à nossa verdade. Vou dar um exemplo. Eu estou muitas voltas questões do ideal, tal, né? E eu tenho assistido muita série turca. E aí, quando eu encontro alguém, porque o neurótico ele gosta de buscar alguém, olha, você também gosta de série turca? Ah, legal! Todos falam da família. Ah, eu adoro a série turca. Por que você adora? Ah, não, cara, eles valorizam a família. Aí eu comecei a pensar, né? Falei, puxa, por que todo mundo fala de família? Aí eu dei 3 aulas sobre família. Nas 3 eu usei o livro do Lacan, né? Da família, lá, que agora é um texto lá, outros escritos, né? Peguei alguma coisa do Freud, da família, e comecei a pensar sobre a família. Eu falei, puxa vida, né? Como a família é um ideal. Quando eu vi, eu estava lendo um monte de coisa sobre a família. Aí eu vou escrever um livro, A Família, dois pontos, uma visada psicanalítica. Vou tratar, óbvio, de todos os textos do Freud que fala de família, desde do Lacan, né, que é texto sensacional do Lacan, era um verbete de enciclopédia, virou um livro de 80 páginas, e aí eu vou trazer o meu pitaco no final. Por que a questão do ideal da família ainda pega nos pacientes? Casei, não consigo casar, não consigo achar ninguém, se eu tivesse uma família eu seria feliz, eu tenho que ter filhos, porque filhos é família, se não tiver filhos é casal. Então, quer dizer, é algo que me toca, que tem a ver comigo, natural, e que me abalroa. Como o Daniel disse, a minha pulsão está envolvida com isso, então eu vou tentar fazer algo útil. Para quer saber, eu vou escrever, vou fazer um livro disso aqui. Todo mundo precisa fazer livro? Não, claro que não. Mas é legal você registrar, puxa, deixa eu pensar sobre, vou gravar um vídeo sobre isso, por que a gente não pode falar da nossa experiência? Era isso que o Freud fazia. Sim, e justamente não é todo mundo que tem, vamos dizer assim, uma abertura ou uma condição de escrever alguma coisa, né? Tem alguma dificuldade, ou, digamos, não tem tempo hábil para isso. E ao invés de escrever, a gente pode muito bem gravar um vídeo. Hoje em dia, né, nova recurso. Você vê, a gente não ensaiou nada, não preparamos nada. Estamos aqui fazendo um vídeo e Sim. disponibilizado para quem quiser ver, é gratuito, é produção de saber. E aí, quem sabe daqui 2.000 anos, Leandro, quando a gente for famoso, aí poder transcrever o conteúdo dessa conversa, assim, vamos fazer um livrinho. A formação do psicanalista, desafios ao jovem e tudo mais. Que mais? Que mais de pergunta aí? Olha, pergunta eu acho que eram essas duas, viu, Leandro? Ah, tem mais. Achei. É... DR Dranancy Gomes. Da doutora
A Nancy Gomes. É isso. Ok. Onde buscar formações de psicanálise lacaniana que não seja nos institutos ou sociedades? Boa pergunta. Hoje em dia tem muita coisa de pós-graduação, Nancy. Pós-graduação formal, você acha fácil na internet. Cursos, via de regra, de 360 horas, eu dou aula em vários deles. São positivos em termos de informação de boa qualidade, eu acho isso muito importante, é um pouco contato com a teoria, você tem um monte de professores falando, são vários estilos, é muito importante, ajuda muito. Agora, já no Instituto de Psicanálise Clássica, numa sociedade, numa associação de psicanalistas, é diferente, é uma coisa mais regular, via de regra também tem um programa anual, quase sempre, e aí a ideia é que você possa estar em permanente contato com a psicanálise, muitas vezes de maneira mais aprofundada, algumas vezes mais ligada com a própria clínica, tem muita narrativa de caso clínico, etc. E aí, especialmente nos lacanianos, tem a aposta numa coisa que é super legal, que é a neurose das pessoas que deturpa, que é o cartel. O cartel é uma coisa que deveria funcionar bem, deveria ajudar, mas infelizmente, de novo, pela neurose dos participantes, acaba virando uma coisa pedagógica demais, é chato. É muito bom quando um cartel dá certo, é uma delícia. Já participei de vários que me ajudaram muito, mas também já participei de cartel que, olha, gente, não é fácil, não. Eu acho que, enfim, a gente poderia ficar citando nomes, né, Leandro? Porque acho que é o que a pessoa quer, mas aí acabaria soando meio como uma merchandising. Eu acho que esse não é tanto o nosso objetivo hoje aqui, né? É mais pensar de uma maneira ampla, né, na formação. Eu acho que todas as formações elas têm vantagens e problemas, tá, pessoal? Inclusive a formação independente. Também. A minha formação, ela é uma formação independente, por exemplo, né? Hoje eu sou associado do Corpo Freudiano, né? Eu sou membro do Corpo Freudiano São Paulo, mas eu não fiz, que é uma escola freudolacaniana, mas eu não fiz a minha formação no corpo freudiano, né? Eu estudei bastante com o Mário Eduardo Costa Pereira, né, que é o diretor, seminários do Lacan e tal, mas muito disso eu estudei na APOA, que eu já pertenci também. No Fórum do Campo Lacaniano eu já passei 1 ou 2 anos, uma época aprendi bastante. Na grupos de estudo que eu fiz com Alejandro Viviani, também aprendi muito. A minha base de Lacan veio dos grupos de estudo do Alejandro Viviani, que é um psicanalista argentino independente aqui de São Paulo. E fora isso, através das aulas que eu dou, eu estudo para dar aula, dos textos que eu descobri que eu não funciono, por exemplo, quando alguém me manda ler um texto. Eu não gosto disso. Eu não consigo ler direito. Eu gosto de ler alguma coisa que eu estou afim de ler. Então, eu até fiz mestrado e tal, a duras penas, né? Que, digamos, trouxe conhecimento teórico. Quando você escreve também, você se coloca na escrita, isso também é bastante enriquecedor, né? Mas o que eu percebi é que eu precisava traçar, no meu caso, um caminho independente. Mas, por outro lado, isso também traz um preço, né, da independência, porque você fica sem pares, né? Assim, você tem que, digamos, construir pares através do que a gente está fazendo hoje, né? O Leandro, ele é meu amigo, meu colega de afinidade da vida, né? De alguma maneira, nós temos intermediários que a gente se aproximou da internet, também de coisas que eu vejo que ele coloca, e nós estamos fazendo um laço aqui. Mas não é uma relação de poder, de cargos, né? Então, é complexo tudo isso, né? Porque a gente pode estar sofrendo o efeito do grupo, tem consequências, mas também a independência também tem um preço. Então ninguém é independente por completo. E é até bom que não seja, porque a gente precisa das pessoas, né? A vida a gente está sempre com as pessoas. A questão é como nós estamos com os outros. É por interesse, é por dinheiro, é por prestígio, é para mostrar o título acadêmico, é para ser chamado em palestra, é para ser um bambambam, bam, bam, ou é para, digamos, ajudar a produzir um saber que possa agregar algo ao universo do ser humano, né?
é como o Leandro falou, estamos pelo coração ou estamos por outro motivo? E na psicanálise, fundamentalmente, a gente precisa estar pelo coração. Porque é no coração que reside a nossa verdade, né? Os nossos afetos estão lá, né? A cabeça vem depois, né? A cabeça existe também, não adianta negar essa dimensão do intelectual, não é isso, mas não pode ser tão preponderante, né? Como a psicanálise, ela sempre foi uma prática elitista no país, especialmente no começo da psicanálise aqui no Brasil, a tendência é que a elite, né, geralmente uma classe social de um país, tente colocar um certo padrão estético, certo, isso é bom, isso é feio, isso não serve, isso é errado. E aí todo mundo que se aproxima acaba meio que se balizando por esse parâmetro. Mas, gente, a psicanálise é muito mais rica do que isso. Muito mais rica. Eu gosto muito de falar em público, a partir do que eu penso de psicanálise, gosto muito de falar para não psicanalista. E eu falei 3 vezes no SESC, no programa de saúde mental deles para os trabalhadores. E eu falei, vai ter gente da cozinha? Ela falou, não, vai ter o pessoal da cozinha, vai ter os auxiliares, os cozinheiros. Eu falei, esses são os que me interessam. Porque eu sei que no SESC tem o médico, tem a dentista, tem a gerente, todo mundo já fez análise e tal. O cozinheiro não. Eu adorava inventar uma estratégia para fazer o cozinheiro ver as coisas de outra forma, talvez repensar. Então foi discussões, assim, foram discussões muito interessantes. E aí uma das moças de um do SESC me disse, nossa, Leandro, o pessoal da cozinha falou que adorou você. Eles acharam estranho uma coisa, eu falei que eles entenderam o que você falava. Exato, Leandro. É o exercício de alteridade, né? Que é a gente poder ter a empatia de se colocar no lugar do outro, Claro, claro. possível, né? E justamente parece que na história da psicanálise houve uma tentativa de elucubração, inclusive, da teoria Sim, da transmissão. Tipo, quanto mais difícil for, mais isso. complicado, mais fálico eu me sinto. Só que É. Eu, 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 eu gosto de fazer uma analogia, eu uso uma metáfora, eu vou usar agora aqui, que vai clarear o que nós estamos falando. Bom, eu, apesar de careca, eu tive cabelo comprido, gostei de rock, eu tinha uma loja de rock, eu fazia camiseta de rock, gravei disco com um monte de artista, tal, de jovens, né, de bandas independentes. E aí o que acontecia? Eu pegava uns moleques de 16, 17, 18 anos, eles tinham um rock super energético, 3 acordes e tal. Aí a gente gravava o primeiro disco, ou o primeiro compacto, aí o cara já começava, sou músico. Que ser músico, moleque idiota, grava uma porra num compacto aí, 500 cópias, leva tua avó no show pra comprar essas porras desses compactos. Aí o cara, quando ele já ia gravar o próximo disco, o guitarrista, principalmente, me chamava a atenção. Ele tinha que mostrar que ele era bom guitarrista. Então eu sou virtuoso. Aí no palco ele não pensava mais no público, ele pensava nos outros guitarristas. O que que os meus colegas acham de mim? Bom, aí você fala, Leandro, você tem certeza? Escuta só, escuta só. Esses dias perguntaram para o Jimmy Page, que é um senhor de 75 anos, como é que ele se encontrou com o Jimi Hendrix. Eu falei, eu lembro. Foi, sei lá, 59, acho que foi 1959. Ele foi tocar em Londres, num bar. Imagina, Jimi Hendrix, era um negro americano canhoto. Aí fui eu, o Jeff Beck, e mais um outro cara já lá que eu não lembro, um outro guitarrista lá. A gente foi lá ver qual que é desse cara. Ficamos lá no fundo. Ele olhava pra gente lá do palco. Ele olhava de maneira assim, eu sei que vocês estão aí. Então olha que interessante, é uma coisa de guitarrista para guitarrista. É só trocar de psicanalista para psicanalista. Então, se a gente está preso nisso, o músico ele tem que estar pensando no moleque que pagou o ingresso do show dele, que compra o disco dele e que está lá na frente do palco, mesmo que seja pedindo 1000 vezes a mesma música, não importa, ele tem o direito. Ele é seu fã, né? Pensando por analogia, que nem o nosso paciente. Ele não quer saber de você nesse sentido, ele quer dizer, puta, vamos fazer uma análise aqui, puta, o que é esse troço que vocês tanto falam? Eu quero saber. O paciente também chega entusiasmado. Dependendo do analista, o analista mata esse entusiasmo. isso. E olha, Leandro, o que eu faço análise a vida inteira, né? E eu não falo isso para me vangloriar, não. Eu acho que é uma coisa até meio trágica, né? Porque deveria ter um fim e, como você disse, tem uma hora que a gente precisa se curar da psicanálise.
Porque eu já fui muito prejudicado pela psicanálise e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, eu já fui muito ajudado. E eu, por pouco que não desisti da psicanálise, inclusive. Eu só me mantenho psicanalista quando eu chutei o pau da barraca e resolvi ser eu mesmo, doa quem doer. Se eu for excomungado, se eu for cancelado, E se... aí o seu consultório, e aí seu consultório anda, você pode observar. Aí Exa seu consultório anda. Putz! exatamente. Porque você é como diz o Steve Jobs, né? Você não tem mais o que temer, você já está nu. Então, o nosso convite, de alguma maneira, acho que o Leandro está mexendo a cabeça, ele vai concordar conosco. Se sintam todos nus, pessoal. Sim, Sintam que vocês estão pelados. sim. Não tenham medo da castração de vocês. Ah, mas fulano já leu tudo, já publicou não sei quantos livros. Todo mundo tem um saber dentro de si que pode vir para fora. E quando esse saber vem para fora, a catarse, a realização que isso tem para a gente e a produção, a transformação que isso pode operar nas outras pessoas é fantástico. E isso eu devo à psicanálise. Eu devo isso à psicanálise, eu devo isso ao meu avô, por mais que nós tivemos tido tantos problemas em relação ao lacanismo, à IPA e tal, mas hoje o meu avô vive através de mim como? Através da arte e do amor, né? Porque ele me dizia, Daniel, esse seu analista, e o cara era conhecido dele, ele me dizia, Daniel, esse seu analista não gosta de você. E isso é péssimo, porque os analistas precisam gostar dos seus pacientes. Então, meu avô, que era um analista da IPA, ele me falou, pelo que eu dizia para ele, que o meu analista, que era um colega dele de lá, não gostava de mim. Então, ele admitiu que o próprio trabalho dele enquanto coletivo falhava. E aí eu fui em busca da minha verdade, porque minha verdade não estava no meu avô, na IPA, no lacanismo, em nenhum lugar. Ela estava o tempo todo dentro de mim. E é isso que a psicanálise me deu oportunidade, né, de fazer emergir, ter a coragem de existir. Sim, 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 sim. É, fazer a nossa vida, né, ser uma vida que vale a pena ser vivida, né? Isso. Eu sou muito grato à psicanálise, eu não tenho dúvida. Minha vida teria sido outra se não fosse a psicanálise, a minha análise, etc., que me reacomodou no mundo e aí, meio que por contingência, eu acabei me tornando psicanalista. Acho difícil que eu faça outra coisa, a tendência é que eu vá até o final fazendo isso. Mas eu gosto muito do que eu faço, acho muito prazeroso. O grande prazer do psicanalista é ver a vida do seu paciente se transformar, ele reinventar a própria vida. Nossa, isso não tem satisfação maior que isso. Bom, pessoal, realmente assim, é uma live, alguém até comentou, a Nancy Gomes, né, que tinha feito aquele comentário, é uma live, é uma coisa viva, né, uma conversa espontânea. O objetivo não era mesmo dar uma aula para vocês de passo a passo do que fazer, pelo contrário, né, ela é uma forma da gente ampliar e levantar mais perguntas e movimento do que respostas, né, Leandro? Sim. Mas, de alguma maneira, eu acho que a gente pode também, quem sabe, em breve pensar em novos encontros, né, Leandro? Porque a gente sabe que Sim. tem muita gente angustiada no começo, que não sabe para onde ir e que precisa de alguma orientação, mas que não é uma orientação no sentido de uma instituição, eu vou te dizer o que é melhor para você. Mas Eu sei o que é para você, né? é nesse sentido, é uma orientação no sentido assim de provocar uma abertura, de permitir que cada um se encontre em algum lugar, né? Então o Yuri está comentando assim a questão do apaixonamento. Então Sim. é isso, o acolhimento do psicanalista ele deve ser um acolhimento apaixonado com escuta, né? E não um exercício de maestria. Isso é para mim é o fundamental, seja dentro de uma instituição, fora dela, seja a formação lacaniana, não lacaniana, todos os autores eles têm um saber dentro deles que é muito importante. Seja Sem dúvida. não tem nada,
Não deixem de ler nada por preconceito, porque o seu professor não gosta daquela pessoa, porque a sua instituição odeia fulano ou beltrano. Não façam isso. Isso é extremamente empobrecedor. Se você ler livro, leia, independentemente de quem seja. O Daniel, eu citei de propósito o Násio. O Násio foi convidado pelo CEP, o Centro de Estudo Psicanalítico, uns 10 anos atrás, para fazer naquela época já uma teleconferência, que era por um outro sistema, não era internet, era um outro lance, mas ficou bom, ficou num telão, a imagem ficou ótima, o som ficou ótimo, e foi o Ricardo Goldenberg quem fez a tradução para o Násio, mas o Násio falava quase português. Lotado de psicanalistas, eu apostaria meu braço direito, que ali tinha um monte que criticaria o Násio, mas estava lá vendo o cara. Bom, o cara começa a falar do jeitão dele, da clínica dele. O evento era das 9 a meio-dia. 2 da tarde ninguém queria sair. Você ouvia um mosquito voando. Engraçado, né? Engraçado, mas você falava que esse cara não sabe nada, que ele fala fácil, que ele não tem rigor. Por que você está aqui até 2 da tarde? As pessoas fascinadas. Esse cara falando da experiência, olha, é realmente impressionante. Então a gente precisa ter contato com esse tipo de coisa apaixonada. Isso alimenta a chama que tem dentro da gente. Eu me recordo que eu só pude passar a ter uma relação mais tranquila, mais leve, com a minha própria prática, com o meu ofício, o meu ganha-pão, quando eu desglamorizei a psicanálise. Que a gente glamoriza, isso é da neurose. Você elege a coisa como ideal, agora você fala, agora eu vou cuidar desse ideal, vou lavar, vou limpar, vou polir, vou glamorizar, vou jogar confete, é o seu ideal. Então a gente é um exercício de desidealização. Isso vai te ajudar muito, a vida fica muito mais leve. Bom, eu acho que fechamos então a live de hoje com o Leandro de Ouro. E, na verdade, um encontro, fiquei bastante emocionado, né? Porque é uma homenagem para o meu avô, né? Um resgate. Estamos falando de vida, de paixão, né? Daquilo que nos atravessa. E justamente o privilégio de escolher a frase que vai ter na lápide do meu avô, que vai ser a seguinte: o que nos une é essencialmente a arte e o amor. E eu acho que esse é o legado dele, é isso que ele me transmitiu, né? E, digamos, é disso que a gente está falando hoje aqui, né? Do espírito indomável das pessoas e de quando esse espírito indomável circula entre nós, o amor prolifera. O psicanalista tem que sempre apostar no amor. Daniel, que o seu avô descanse em paz. Ele está vivo dentro de você. Exatamente. Tenho certeza disso. Obrigado, Leandro, por esse momento. Eu que agradeço. Boa sorte a todos vocês, hein? E olha lá, hein? Pensem grande. Isso. Obrigado, pessoal. Um grande abraço e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite. Tchau. Tchau.